Agora eu vou apresentar o nosso projeto, que o tema é Marketing Digital e IA. A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia e também no mundo dos negócios. No marketing digital, ela permite analisar grandes quantidades de dados e entender melhor o comportamento dos consumidores. Nesse trabalho, a gente utilizou uma base de dados real e conceitos estatísticos com Python para mostrar como essas informações podem ser utilizadas para auxiliar as empresas em suas estratégias. Essa tecnologia ela é capaz de processar dados, identificar padrões e auxiliar na tomada de decisões. Já o marketing digital, ele reúne estratégias utilizadas para divulgar os produtos e os serviços pela internet. Atualmente, essas duas áreas trabalham juntas, porque a IA ela consegue analisar informações dos consumidores de forma rápida e eficiente, e com isso, é, as empresas conseguem oferecer um anúncio mais personalizado e também aumenta, né, as chances de venda. Agora, sobre os nossos objetivos, os principais do projeto foram analisar uma base de dados relacionada ao marketing digital e aplicar os conceitos e estatísticas que a gente estudou na sala de aula utilizando o Python, gerar os gráficos para visualizar os resultados e demonstrar como a inteligência artificial pode utilizar esses dados para auxiliar as empresas. Também melhorar as campanhas de marketing. Agora, sobre a base de dados, a base de dados que a gente utilizou foi a da Social Network Ads, que está disponível na plataforma da Kaggle. Ela contém informações de 400 usuários, incluindo a idade, o salário estimado e se a pessoa realizou ou não uma compra após visualizar um anúncio. E através desses dados, a gente consegue realizar análises estatísticas e identificar possíveis fatores que influenciam na decisão de compras dos consumidores. Agora nós vamos apresentar as ferramentas utilizadas e os resultados obtidos com a análise dos dados. Para a gente fazer a análise dos dados, nós usamos Python e dentro do Python nós usamos duas bibliotecas, que foi a Pandas e a Matplotlib. A Pandas é responsável pela organização e a manipulação de dados, e a Matplotlib é usada para criar os gráficos. Além das bibliotecas, aplicamos o conceito de estatística descritiva, como média, mediana e moda, que nos ajudaram a resumir e a interpretar os dados. Depois que a gente importou a base de dados para o Python, a gente usou comandos para calcular diferentes medidas. Então, a gente primeiro calculou a média, a mediana e a moda dos usuários. Depois, calculamos a média e a mediana dos salários estimados. A gente separou os usuários em dois grupos, os que compram durante o anúncio e os que não compram. Então, a gente usou essa comparação para a gente identificar diferenças entre os grupos e compreender melhor o comportamento dos consumidores. Como eu disse, a gente usou o Matplotlib, que gerou o gráfico que facilitou a visualização dos resultados. Depois que a gente executou o código, a gente teve alguns resultados importantes. A média de idade dos usuários foi de aproximadamente 37,7 anos, enquanto a mediana foi de 37 anos. E a moda, que representa o valor mais frequente, foi de 35 anos. Depois a gente viu o salário estimado. Então, a gente viu uma média de aproximadamente 69.742 e uma mediana de 70 mil. Depois a gente fez uma comparação entre os usuários que compraram e os que não compraram. Então a gente viu que a idade média dos usuários que realizaram a compra foi de aproximadamente 46 anos. E a idade média dos usuários que não compraram foi aproximadamente 33 anos. Essa diferença mostra que a idade pode estar relacionada à decisão de compra dentro dessa base de dados, mostrando como a análise estatística pode ajudar a identificar os padrões do comportamento dos usuários. Para complementar a análise, a gente gerou um gráfico de barras usando Python. O gráfico mostra a quantidade de usuários que compraram e a quantidade daqueles que não compraram depois de ver o anúncio. A gente vê pelo gráfico que o grupo que não realizou a compra é maior que o grupo que realizou. Então, esse tipo de visualização
facilita a interpretação dos dados e faz a gente identificar as tendências de maneira mais rápida, auxiliando a empresas na tomada de decisões. Depois de analisar os dados e identificar esses padrões, vamos ver como a inteligência pode utilizar essas informações no marketing digital. Bom, agora eu vou falar sobre a IA no marketing digital. A IA, ela possui diversas aplicações no marketing digital e vem se transformando, né, com a forma como as empresas se relacionam com os consumidores. Uma dessas aplicações é o segmento de grupo, de público, que consiste em identificar grupos de consumidores com características semelhantes, como a faixa etária, os interesses e hábitos de compra, e isso permite que as empresas conheçam melhor os seus clientes e criem estratégias mais eficientes. Outra aplicação importante é a personalização de anúncios, que permite que cada usuário receba conteúdos mais relevantes para os seus interesses e necessidades. E isso aumenta as chances de engajamento e a melhora da experiência do consumidor. E, além disso, a IA ela pode prever os comportamentos de compra com base em dados como a idade, a renda e o histórico de consumo. Aí, dessa forma, as empresas elas conseguem direcionar melhor as suas campanhas, otimizar os investimentos e aumentar as suas chances de alcançar o público adequado. Bom, a partir das análises realizadas, a gente percebeu a importância da estatística para compreender o comportamento dos consumidores. Bom, os dados analisados, eles permitiram identificar padrões e diferenças entre os usuários que compraram e aqueles que não compraram, facilitando a interpretação das informações e a tomada de decisões. Também vimos que a inteligência artificial, ela pode utilizar esses dados para tornar as campanhas de marketing mais eficientes, personalizadas e direcionadas ao público certo. E dessa forma, as empresas elas conseguem tomar decisões mais precisas e baseadas em dados, reduzindo erros e aumentando as chances de obter melhores resultados. Isso demonstra como a combinação entre as estatísticas e a análise de dados com a inteligência artificial se tornou um diferencial competitivo no atual mercado. Agora, sobre as referências, para o desenvolvimento desse trabalho, né, como já dito antes, a gente usou a base de dados da Social Network Ads, que está disponível no Kaggle, além das documentações oficiais das bibliotecas Pandas e Matplotlib e os materiais da IBM sobre inteligência artificial. E essas fontes elas foram fundamentais para garantir a confiabilidade das informações e das informações apresentadas, né, e auxiliar na análise e interpretação dos dados. Bom, agora para encerrar, a gente esperamos, né, ter demonstrado como a análise de dados e a estatística com a inteligência artificial pode trabalhar juntos para melhorar as estratégias de marketing digital. Obrigada.